Amém. Quero convidar os irmãos a agora abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Quando encontraram, digo amém. Amém. Marcos 6,30. Encontraram? Vamos ler. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousai um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vindos em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Diga assim: a palavra do Senhor é a verdade. Aleluia. Queridos, eu gostaria nessa noite de compartilhar com os irmãos um pouco a respeito do agir de Deus nas nossas vidas, dos feitos de Deus, das obras do Senhor, ou seja, daquilo que Ele tem feito, que tem sido o seu sustento, que tem sustentado você. Sabe, aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, que tem demonstrado o quanto Ele tem sido bom para com você. Posso ouvir um amém? Amém. Sabe, é muito importante nós entendermos, enxergarmos, vermos os feitos de Deus nas nossas vidas. É muito ruim quando você ouve a pergunta: como foi a sua semana? O que você tem recebido do Senhor ultimamente? E tem irmãos na célula, por exemplo, que não sabem dizer.
eles não sabem falar. Também é assustador quando tem irmãos que eles ficam caçando alguma coisa. Como se a dependência, o respirar, a vida dependesse exclusivamente dele. Como se ele pudesse viver por si só. Como se não precisasse de Deus para absolutamente nada. Não precisasse de Deus para respirar, para comer, para beber. Não precisasse de Deus para andar. E aí eles ficam caçando. Conta uma bênção, irmão. Foi boa. Não, mas como foi? Mas foi bênção. Amém. Bênção. Mas fala, compartilha um pouco das bênçãos. Foi bom, né? Tô vivendo. Entende? Sabe por que muitas das vezes nós caímos neste erro? Sim, é um erro. Nós não acharmos as bênçãos do Senhor nos alcançando. É um erro. Sabe por quê? Porque a verdade é que desde o princípio da história da humanidade, o homem tem essa tendência de esquecer os feitos de Deus. E todas as vezes que o homem esquece do agir dos feitos de Deus, o homem, ele se desvia do caminho do Senhor. Um exemplo clássico que nós temos disso é o exemplo de José. José, os irmãos conhecem bem a história, ele foi levado para o Egito, ele passou muitas dificuldades, até que um dia ele foi levantado governador, e ele era tão homem de Deus, ele foi tão usado por Deus lá no Egito, que Faraó reconheceu o poder de Deus, reconheceu o Deus de José. Né? E enquanto José viveu, a família de José, a nação ali de Israel, o povo de Israel, viveu em harmonia com quem? Com os egípcios. Por quê? Porque eles lembraram, sempre quando eles olhavam para José, do que eles lembravam? Do que Deus fez por meio e através de José. Amém? Amém. Mas aí o que a Bíblia nos relata? Que morreu Faraó, morreu José, e o próximo Faraó, ele já não lembrava mais do quê? Não lembrava de José, não sabia de mais nada. E aí o que ele fez? Pegou aquele povo de Israel, aquele bando de gente, e fez deles o quê? Vou fazer tudo meus escravos. Sabe? E começou então a tratar de forma completamente diferente aquele povo. E não sendo suficiente, mesmo Deus depois trazendo as 10 pragas, o coração daquele homem ainda continuava endurecido. Porque já não lembrava mais, já não conhecia mais. E nós também vimos ao longo da história de Israel, né, quando aquela velha geração morria, que vinha uma nova geração, a nova geração fazia o quê? Se desviava completamente. Por quê? Já não lembrava mais dos feitos de Deus, do agir de Deus, dos livramentos de Deus. E sempre era assim. E aí Deus agia, fazia algo, aquele povo se arrependia, começava a trilhar os caminhos do Senhor. Morria aquela geração, vinha uma geração nova, o que acontecia novamente? Desviavam tudo novamente. E era assim. Sabe, não engane você e não pense que hoje é diferente, com você é diferente. Não é. Se você não consegue enxergar as bênçãos de Deus na sua vida, Deus vai ficar esquecido para você. Não, pastor, jamais. Deus vai começar a se tornar uma religião para você somente. Vai deixar de ser uma pessoa íntima, uma pessoa agradável, uma pessoa que está sempre cuidando de você. Vai ficar esquecido. Por isso, você precisa entender o quanto é importante você meditar naquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Isso é importantíssimo. A palavra de Deus aqui em Marcos nos ensina exatamente isso. E é o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Primeiramente,
quero convidar você a voltar lá para o versículo. Volta lá para o versículo... Nós já lemos, pode ser agora no versículo 33. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, preste atenção, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm o que, igreja? Pastor. Eram como ovelhas que não têm pastor. Ora, Jesus viu aquela multidão. Quando o Senhor o viu, o Senhor se compadeceu. O Senhor o quê? Compadeceu. E aí o que ele fez? Porque ele se compadeceu, o que ele fez? Olha só. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Que coisa tremenda. Veja que o Senhor os alimentou. Mas Jesus, quando ele se compadece, o que leva qual que é a primeira ação que leva ele a fazer? A dar pão para aquele povo? É isso? Qual que é a primeira ação? Qual que é a primeira atitude do Senhor após se compadecer daquela multidão? É ensinar. Fala assim, ensinar. A palavra de Deus, irmãos, ela é fundamental para nós permanecermos firmes na fé, para permanecermos a nossa caminhada. Amém. Quando o Senhor se compadece, a primeira atitude dele não é dar o pão, a primeira atitude dele é ensinar aquelas ovelhas. É ensinar aqueles irmãos. Isso aqui é um princípio que muito precioso, nós precisamos entender. É a palavra de Deus. A mensagem, ela precisa ser pregada. Você vem todas as semanas, todos os domingos para cá, amém? Amém. Você vem para quê? Para ser alimentado. Mas de pão? Pão natural? Não, pão espiritual, com a palavra de Deus, amém? Amém. Isso é o primeiro princípio. Isso é a coisa mais importante para você, ser alimentado com a palavra. Primeiramente, toda essa multidão aqui foram alimentados com a palavra. O Senhor se compadece, então ele começa a ensinar. Porque ele sabe o quão é precioso o conhecimento, ter revelação da mensagem, ter conhecimento da palavra de Deus. Ele sabe que, uma vez que eles tivessem entendimento, eles iriam ser libertos. Sabe, muitas coisas que eles eram escravos, eles iriam se libertar da mentira, da escravidão do diabo, porque eles estavam se alimentando da palavra. É aquele velho exemplo que nós geralmente usamos. Como que você ajuda o mendigo? Dando uma esmola para ele ou dando ferramentas, ensinando ele a trabalhar? Qual que é a melhor maneira de você ajudar? Hã? Não é dando as ferramentas, ensinando ele a trabalhar? Foi isso que Jesus fez. Você não vai resolver a situação da pessoa dando uma esmola. Por mais que ele está ali querendo a esmola. Talvez aquele povo estava ali querendo o quê? Pão. Querendo um milagre. Sabe, mas o Senhor, que tem pensamentos ainda maiores do que os nossos, Ele pensa ainda, tem pensamentos ainda maiores a seu respeito do que você mesmo. Ele falou, não é pão somente, não é cura somente que vocês precisam de algo a mais, vocês precisam de conhecer a verdade, porque a verdade é que liberta. Amém, irmãos? Amém. Foi isso que ele fez. Então, depois que ele ensinou essa multidão, os discípulos chegam até o Senhor e falam, Senhor, despede o povo, já está ficando tarde. Aqui é um lugar deserto.
esse povo precisa ir embora e mais, eles têm que achar alguma coisa aberta para eles comprar comida. Aí o que o Senhor falou para eles? Ué, dê vós mesmo de comer a eles. Peraí, Senhor, tá? Como assim? Como que nós vamos comprar 200 denários de pão para dar isso para esse povo? Não tem como não. Então, os irmãos já conhecem bem a história, o Senhor faz o quê? O primeiro milagre da multiplicação dos pães. Isso ocorreu por 2 vezes. Aqui é o primeiro milagre da multiplicação dos pães que ele faz. Amém? Amém. Então é o segundo alimento que ele dá para o povo. Primeiro ele dá qual alimento? Alimento espiritual. Depois ele dá o natural. Por isso que na nossa célula, nós vamos... Tem irmãos, eu sei, tá muito, principalmente célula de criança, né? Muitos vão para quê? Pão natural, é criança, é normal. Né? Mas a irmã que está ali, que ela já é mais madura, tem mais discernimento, ela sabe que mais importante do que aquele lanche para aquela criança é o quê? Ensinar a palavra para eles, não é verdade? Claro que é isso, é óbvio que é isso. O lanche é só uma estratégia para atrair. Mas mais importante que o lanche é ensinar a palavra, é falar de Jesus, é falar do amor de Jesus para aquela criança. Aleluia! Amém. Isso é maravilhoso. Então o que nós vemos aqui? Vamos ler. Então, verso 39. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Esses homens aqui não está incluindo, hoje como nós conhecemos, o homem em si no seu todo. Homem, mulher e criança. Não. Aqui está falando exclusivamente da pessoa masculina, do homem masculino. 5.000 homens. Ora, só tinha homens ali? Óbvio que não. Todos nós sabemos que sempre existiu muito mais mulheres e crianças do que homens, não é verdade? Então, segundo o cálculo de muitos estudiosos aí, eram aproximadamente mais ou menos umas 12.000 pessoas. Aleluia. Então, aquela multiplicação, aquele milagre dos pães e os peixes, alimentou quantas pessoas? Mais ou menos 12.000 pessoas. Posso ouvir glória a Deus dos irmãos? Glória a Deus. Que coisa tremenda. É maravilhoso, irmãos. É muito maravilhoso. Mas, eu te digo, será que os discípulos aprenderam algo com isso? Será como que ficou o coração dos discípulos quando eles estavam ali pensando no natural? Alimentar o povo precisaria de mais ou menos uns 200 denários, e olha lá, provavelmente ainda não dava, porque era gente demais, era muito pão, onde ia comprar? Com que dinheiro? Mas de repente, eles veem algo sobrenatural acontecer. Sabe, acredito eu particularmente, que aquele milagre só aconteceu porque primeiramente o Senhor encheu o coração daquele povo de fé. Porque primeiro ele ensinou a palavra. Ele começou a ensinar a palavra. Ele começou a mostrar para aquelas pessoas que Deus, Ele é poderoso e pode todas as coisas. Aleluia. E logo depois ele faz aquele milagre tremendo. Mas sabe, se nós formos continuar a história, verso 45 em diante, nós vamos ver e vamos perceber como que estava o coração dos discípulos. Logo a seguir,
compeliu Jesus, os seus discípulos, a embarcar e passar adiante para o outro lado. Esse compelir aqui é o mesmo que obrigar. Forçar a ir, embarcou. Jesus forçou eles. Tipo, obrigou eles a embarcarem e ir para o outro lado. Atravessar. Para o outro lado, cidade Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então ele forçou, obrigou os discípulos a entrar no barco e atravessar ali aquela ponta do mar para o outro lado. Enquanto isso, ele ficou para trás, despedindo a multidão. Certo? E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Depois, o que Jesus foi fazer? O que ele foi fazer, irmãos? Orar. Foi orar. Ele foi para a presença de Deus. A Bíblia não diz qual foi a oração do Senhor. A Bíblia não relata. Mas é maravilhoso saber que depois de todo aquele acontecimento, o Senhor, Ele tem prazer, alegria de ir para onde? Para a presença do Pai. Glória a Deus. Certamente, Ele foi interceder, foi agradecer e foi se encher da presença também. Ter comunhão com o Pai. Bem provavelmente que essas três coisas ele fez. Comunhão, intercessão, agradecimento por tudo que aconteceu ali naquele dia. Amém, irmãos? Amém. E a Bíblia fala então, seguindo aqui, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Esse cair da tarde aqui, para os judeus, acontece a partir das 6 horas. Então significa que já tinha dado 6 horas, 6 e pouquinho, mais ou menos, era a primeira vigília, e nesse horário o barco estava exatamente aonde? No meio do mar. Aonde, igreja? No meio. Bem no meio. E é exatamente nesse momento aqui que começa, então, uma turbulência. Começa a vir os ventos fortes. E começa a ir contra o barco. É o que nós lemos, ó. Logo em seguida. E vendo-os, verso 48, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era o quê? Contrário. Isso aconteceu mais ou menos por volta das 6 horas, 6 e pouco da tarde. O barco estava mais ou menos no meio do mar. Começou uma ventania terrível ali. De tal forma que aqueles discípulos, só para lembrar, ali tinha homens pescadores, homens experientes com as águas. Eles estavam de que maneira? Com dificuldade. Dificuldade. Era uma peleja terrível. Terrível. Mas sabe o que impressiona? Olha só. Porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles. Que coisa! Quando o Senhor os viu pelejando, eles estavam no meio do mar, era mais ou menos que hora? 6 horas. E aí começou toda aquela turbulência. Mas quando o Senhor foi ter com eles para ajudar? Que hora? 4ª vigília. Não sei se você sabe, para os judeus, eles separavam a noite em 4 vigílias. Cada vigília tinha 3 horas. Então a primeira vigília era de que hora? Que horário? Das 6 às 9. A segunda vigília era das 9 à meia-noite. A terceira vigília era da meia-noite às 3. E a 4ª vigília da noite era das
3 horas da madrugada até às 6 da manhã, até a aurora. Então o Senhor foi ter com eles em que horário? Não fala exatamente, mas fala que era já na 4ª vigília. Então era entre as 6, entre as 3 da madrugada às 6 da manhã. É o horário que o Senhor foi ter com eles. E eles ainda estavam no mar, irmãos. Olha, preste atenção nisso aqui. Quando o Senhor, quem foi que fez eles entrar no mar e atravessar para o outro lado? Foi eles mesmos? Eles que quiseram? Não. Quem foi que obrigou eles a irem? Quem foi que os impeliu? Quem? O Senhor Jesus. Não foi eles que quiseram, não. Foi o Senhor que os impeliu. Essa tradução impelir obrigou eles a irem. Eles foram. Porque o Senhor pediu. Porque o Senhor mandou. E aí vem uma peleja, vem uma labuta. Sabe, eles estão querendo chegar ao destino, mas os ventos são contrários, estão impedindo. Então tudo isso aconteceu antes das 6 horas. Porque quando era 6 e pouco, mais ou menos, eles estavam no meio do mar já. Mas é aí que começa a luta. De tal forma, tamanha era a luta que eles passaram o quê? A noite? A noite? Toda. Já era mais de 3 horas da madrugada. E eles estavam pelejando. E eles ainda estavam ali trabalhando. E eles ainda estavam ali persistindo, perseverando. Que luta! Tudo porque eles seguiram a direção de Deus. Então preste atenção nisso daqui. Não pense você porque as coisas estão difíceis demais, porque está tendo muita dificuldade para chegar no seu alvo, no seu destino, não significa que não é de Deus. Não significa que não é a direção de Deus. Muitas das vezes é a direção de Deus. Mas não pense você que, por ser direção de Deus, então não pode ter lutas. Não, querido. Acredite. Quando a direção de Deus, a tendência é ter mais lutas ainda. Porque é sempre nessas horas que o inimigo levanta. Para quê? Para resistir você de fazer a vontade do Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Está claro para você? Não sei se você já tinha percebido isso nesse texto. Já tinha visto, enxergado essa perspectiva. De que eles já estavam remando a noite toda, praticamente. E ainda não tinha chegado aonde? No destino final. Não tinham chegado. E eu te pergunto, de repente você até pensou aí, mas o Senhor viu eles, a peleja, era 6 e pouco da tarde. Por que não foi ajudar eles nesse horário? Quem disse que o Senhor não estava ajudando? O que o Senhor estava fazendo mesmo nessa hora? Estava o quê? Estava lá, sabe, fazendo o quê na presença do Pai? Intercedendo pelos discípulos. Aleluia. Aleluia. Estava lá na presença, guardando a vida deles, intercedendo por eles. O Senhor não estava ali, deixando eles na mão. Não pense, querido. Jamais o Senhor faz isso. Mas Ele estava rogando por você. Ele estava ali clamando, chorando por você. Guardando a sua vida no mundo espiritual. Muitas pessoas, quando estão passando por lutas, por tribulações, o que eles pensam? Cadê o Senhor? Ele me coloca aqui. O Senhor me traz para essa cidade. Me tira lá de umas, me traz para cá. Cadê Deus agora? Aonde Ele está? Me deixa aqui. Nesse lugar. Eu não sei, de repente, qual que é a sua situação. Mas, de repente, você também pode concluir. Deus me chama. Deus me mostrou claramente. E agora, a hora que eu mais preciso de Deus, cadê? Cadê o Senhor? Não está aqui comigo.
Me colocou nesse barco sozinho. Me deixou vir sozinho para cá. De repente, muitas vezes pensamos assim. Que Deus colocou você, jogou você lá para o meio do mar. Está vindo a tempestade. Está vindo as lutas. E ele mesmo ficou aonde? Fora do barco. Nem quis ir junto com você. Mas é verdade, querido. É que enquanto você está passando pelas lutas, pelo tempo difícil na sua vida, principalmente esses tempos que estamos vivendo, são tempos difíceis. Sabe, se falar que não é, nós estamos enganando nós mesmos. Agora, há pouco, o Dorivaldo estava falando para mim que ele ouviu as pessoas dizendo que em alguns países está vindo uma pandemia, parece que mais forte. Sabe, estamos vivendo tempos horríveis. Tempos muito complicados mesmo. Sabe, irmãos, em tempos assim você precisa entender. O Senhor não me abandonou, mas Ele está intercedendo por mim. Amém. Amém. Ele está intercedendo por mim. A Bíblia nos conta que Satanás ele queria peneirar Pedro. Queria destruir com a vida de Pedro. Mas o que o Senhor Jesus disse para Pedro? Mas Pedro, eu roguei por você. Eu clamei ao Pai por você, Pedro. E não permiti que Satanás te peneirasse. É isso que o Senhor faz, irmãos. Sabe, Ele está à destra e à direita do Pai, intercedendo por você. Ele está lá, guardando você. Sabe, desfazendo as obras do diabo para te destruir. É isso que você precisa entender. Amém? Amém. Quantos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Continuando. Veio ter com eles, e andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Veja, esses discípulos eles já estavam tão atormentados, que quando eles viram ali, no meio daquele escuro, uma sombra, o que é aquilo ali? O que eles pensaram? Isso aqui parece coisa de criança, vamos ser francos. É o quê? Um fantasma, é uma assombração. Irmãos, essa é a história que a minha avó contava para mim quando eu era criança. Eu tinha medo dessas coisas, medo de assombração. Quem que já teve medo de assombração quando era criança? Mas isso aqui não é coisa de homem barbado, pescador, que era acostumado a passar a madrugada inteira no mar. Gritar por causa disso. Não, fantasma! Eles já estavam tão perturbados, que eles tiveram ali uma atitude feiosa. É um fantasma. Fantasma o quê? O Senhor queria passar diante deles, mas eles estavam tão com medo, o Senhor teve que refazer ali. O que ele fez? Peraí, calma. Sou eu. Não precisam ficar com medo. Né? Lá em Mateus, então, aqui conta diferente, não sei se os irmãos sabem, mas Marcos, por mais que Marcos foi quem escreveu, mas, na verdade, Marcos, o autor mesmo do livro é quem? Quem sabe? É Pedro, irmãos. Marcos ele só escreveu, mas Pedro foi quem ditou para ele. E Marcos foi escrevendo. Ok? Então, por isso que aqui em Marcos você não vê essa passagem de Pedro. Por quê? É até uma questão de não querer se engrandecer. Né? Então, como era Pedro que estava ali falando, para que ele ia colocar essa história? Eu, Pedro, né? Falei, Senhor, se és tu, me faça andar sobre as águas e ter contigo. E eu, então, andei sobre as águas. Não. Ele não quis nem colocar.
Ele deixou que outros contassem a história dele, do que ele passou. Certo? Isso que você não encontra aqui em Marcos. Mas lá em Mateus nós lemos que nesse momento aqui Pedro falou o quê? Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Não é isso? Quantos lembram? Então Pedro saiu, desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Continuando. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, passaram a tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si o quê? Atônitos. O que significa ficar atônitos? Maravilhados. Espantados. Estavam ali muito surpresos com o acontecimento. Uau! Maravilhados com tudo que aconteceu. Vírgula, não é isso? No finalzinho aí tem uma vírgula na sua Bíblia. Porque não haviam compreendido o milagre dos... O milagre dos pães. Parece que a Bíblia está errada aqui, não é verdade? Fala assim, amém. Mas está errado, ué. Parece que não tem nada a ver. O que tem a ver uma coisa com a outra? Está contando uma história aqui do mar e de repente fala que eles não compreenderam o milagre dos pães? Não, querido, preste atenção aqui. Na Bíblia não tem nada por acaso. Sabe por que eles tiveram essa atitude? Sabe por que eles ficaram com tanto medo? Sabe por que eles ficaram tão perplexos com toda a situação? Sabe por quê? É porque eles esqueceram que Deus é o Deus da provisão, que Deus cuida, que Deus dá o suprimento, que Deus não deixa faltar o pão, que Deus é zeloso e Deus não despede ninguém para casa sem antes dar o espiritual e o natural para sobreviver. Aleluia. Eles esqueceram. Sabe? Eles não entenderam o que a Bíblia fala aqui. Eles não o quê? Compreenderam, não entenderam o que o Senhor fez com os pães. E esse é o ponto central dessa mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite. Sabe, ore e peça a Deus para que você tenha revelação e entendimento das grandezas e das maravilhas que Deus tem feito na sua vida, querido. Peça a Deus revelação para essas coisas. Um dia desses mesmo eu estava compartilhando com alguns irmãos aquilo que Deus tem feito na vida de muitos irmãos aqui. Sabe, tem irmãos aqui que eu olho e eu fico maravilhado com o agir de Deus e a transformação que Deus faz na vida dessas pessoas. Mas sabe, é muito ruim quando a pessoa mesma não enxerga. Quando a pessoa mesma ela não enxerga e não vê as maravilhas, os feitos de Deus na vida dela. E a atitude dela é sempre o quê? É sempre de ingratidão para com o Senhor. É muito ruim isso. Preste atenção nisso. Quando você não enxerga os feitos de Deus, as grandezas de Deus na sua vida, a sua atitude é sempre de ingratidão. Sempre ingratidão. É sempre de incredulidade. Sabe qual que é a consequência disso? Cair na justiça própria. Esse é o problema. Por isso que esse é o ponto central da mensagem de hoje que eu quero que você entenda. Tenha sempre entendimento. E procure sempre lembrar das maravilhas de Deus na sua vida, irmãos. Que é muito grande. É muito grande. O Arif mesmo, quando ele chegou aqui na videira, a única coisa que ele tinha era um cabelão grande. Mais nada. Mais nada. Estava compartilhando com alguns irmãos esses dias. O quanto Deus tem sido tão gracioso com ele. Tão maravilhoso. Sabe, tem sido bom demais para com ele. Um jovem que tem alcançado muita graça, muito favor de Deus. Sabe, isso tem que ser algo que precisa ficar guardado no coração.
Sabe que uma vez que fica guardado no seu coração, você pode sempre dar graças a Deus pela bondade dele na sua vida. Amém. Pela maravilha dele. Amém, irmãos? Amém. Não fique sem entender as maravilhas de Deus. Os discípulos tiveram uma atitude tão espantosa. Por quê? O que a Bíblia fala? Porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães. Pão fala de quê? Provisão. Provisão. Preste atenção. Deus é o Deus da provisão. Entenda isso. O dia que você entender que Deus é o Deus da provisão na sua vida, você não vai viver mais com medo. Sabe, pode ser o tempo que for, a tribulação que for, pode vir tempos difíceis que for, a tempestade que for contra você, querendo te jogar para o outro lado. Mas você vai perseverar, porque você sabe que o dia vai raiar. Amém. O sol vai nascer e vai brilhar sobre você. E você sabe muito bem que o Senhor, por mais que você não está vendo Ele ali, Ele está intercedendo ao seu favor. Tudo vai dar certo. E se possível for, se no final das contas, Ele vai entrar no barco com você. Ele vai adiante. Ele vai tomar as rédeas da sua vida. Mas o que você precisa entender é, Ele é o Deus da provisão. Amém. Os discípulos não entenderam isso. Mas quantos estão entendendo isso nessa noite? Amém. Vira para o seu irmão e fala para ele, meu irmão, Deus é o Deus Deus é o Deus da da provisão. provisão. Não temas. Não temas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Antes, o seu coração estava o quê? Como que estava o coração deles? Endurecido. Estavam indo com um coração duro. Sabe, tem muitos irmãos que eles vivem com o coração duro. Não são sensíveis ao agir de Deus. É uma coisa que você precisa aprender sempre. É falar, irmãos, Deus é maravilhoso demais. Eu dou esse testemunho sempre para os irmãos. Eu acredito que se o Senhor não tivesse me alcançado quando eu tinha 20 anos de idade, eu já não existia mais. Eu já tinha morrido. Eu reconheço isso. Se hoje o que eu tenho, o que eu sou, é tudo graça de Deus. Tudo é provisão de Deus na minha vida. Glória É a porque Deus. Ele tem me sustentado, a graça dele tem me alcançado dia após dia, irmãos. Sabe, precisamos entender isso. Quando você entende, você descansa, você tem paz. Porque você sabe, Deus é bom. Deus é o Deus da sua provisão. Nada vai te faltar. Você vai ser suprido por Ele todos os dias da sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Sabe qual que é o final, o desfecho dessa história? A Bíblia fala que eles chegam do outro lado. Eles partiram sem o Senhor, mas eles chegam do outro lugar, com a presença do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor se fez presente em meio à tribulação, em meio às adversidades. Amém. O Senhor se fez presente na hora, no momento mais escuro da noite. No momento de maior dificuldade, que eles já estavam exaustos, que eles já não aguentavam mais remar. O Senhor se fez presente. E o Senhor manifestou mais uma vez a graça, o poder dele. Amém, irmãos? Olha para cá, irmãos. Deixa a criança. Então, que nós nesses dias possamos entender que é nos momentos mais difíceis
o Senhor, Ele vai manifestar a grandeza dele na sua vida. Amém? Sim, Jesus. Então o desfecho aqui, ele chega do outro lado e a Bíblia diz: e saindo ele do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos quantos a tocavam saíam completamente curados. Aleluia. Era aldeia, era cidade, era no campo, era todo tipo de gente, todos, sem exceção. Era apenas tocar. Quando tocava, eles eram completamente curados. Foi algo sobrenatural, extraordinário que aconteceu naquele lugar. Aleluia. Sabe, os discípulos viram coisas ainda maiores, ainda mais extraordinárias. Mas antes deles verem coisas grandes como aconteceu aqui, primeiro foi necessário eles passar uma noite de luta. E é isso que eu quero declarar na sua vida, querido. Quando a luta for grande, creia, a bênção será maior ainda. Amém, A vitória será maior ainda. Glória O milagre será ainda maior na sua vida, porque é assim que Deus trabalha. Amém? Diante dessa palavra, eu quero desafiar você a orar com fé nesta noite e declarar que você é uma pessoa que tem total entendimento do agir, do favor de Deus sobre a sua vida. Você é alguém que tem um coração aberto para o agir de Deus. Ao contrário desses discípulos aqui que por um tempo eles estiveram com o coração endurecidos. Ora ao Senhor e fala: Senhor, eu abro o meu coração para ver as grandezas, enxergar as maravilhas do Senhor na minha vida. Pai, que eu tenha um coração aberto para enxergar que o Senhor é que tem cuidado de mim. Se eu tenho permanecido até o dia de hoje, é porque é o Senhor que tem me sustentado até aqui. É o Senhor que tem me alimentado. É o Senhor que tem me dado forças. É o Senhor que tem me dado vitória. É o Senhor que tem me dado saúde. Senhor, cada luta que eu tenho vencido, cada circunstância que eu tenho vencido na vida, é porque o Senhor tem intercedido ao meu favor. É porque o Senhor tem me socorrido nos momentos de dificuldade. Eu reconheço que em tudo o Senhor tem me suprido. Em tudo o Senhor tem dado a provisão na minha vida. Aleluia! Oh, aleluia! Ora agora nessa noite, abra sua boca em fé. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Ora agora e declara que você é alguém que verdadeiramente tem enxergado e visto agir a bondade e o favor de Deus sobre a sua vida. Você tem reconhecido isso. E a consequência é, você tem descansado no Senhor. Você tem descansado e tem deixado Deus agir. E a consequência é, você não tem medo quando o Senhor te coloca no barco. Mas quando Ele te chama para atravessar a tempestade, você vai na fé, você vai em paz, você vai no descanso, porque você sabe que Ele está trabalhando a seu favor, que Ele está intercedendo a seu favor. As tempestades vão vir, mas você irá descansar, porque você sabe que Deus é que vai estar no controle da tempestade na sua vida. Senhor Deus e Pai, nós oramos nessa noite. Senhor, nós vimos que os discípulos, era 6 horas, Senhor, da tarde, eles já estavam no meio do mar. Mas, Senhor, começou uma tempestade, de tal forma que já era mais de 3 horas da madrugada, eles ainda não tinham conseguido chegar do outro lado. Senhor, isso só mostra que não adianta o homem pelejar se o Senhor não estiver no controle. Não adianta o homem usar das suas forças, usar da sua sabedoria, do seu saber, para controlar e contornar a situação. Tudo se resolveu somente quando o Senhor pisou naquele barco. Tudo se resolveu quando o Senhor pôs os pés ali. Tudo parou, a tempestade acalmou e eles então chegaram do outro lado em paz, em segurança.
Oh, Senhor, bem-aventurados são aqueles que deixam o Senhor tomar o controle das suas vidas. Bem-aventurados são aqueles que descansam em meio à tempestade, porque eles sabem que não adianta lutar, que não adianta pelejarem com as suas forças, não irão chegar a lugar nenhum. Mas que eles possam aprender, que nós venhamos aprender a descansar, sabendo que o Senhor é o Deus da provisão. Que o mesmo Deus que multiplicou aqueles pães é o mesmo Deus que irá nos guardar em meio às tempestades no meio do mar. Nos momentos difíceis das nossas vidas, o Senhor está intercedendo a nosso favor. Nós não estamos sozinhos. Aleluia. Não precisamos ficar com medo de assombração, de nada que está à nossa volta, de demônios que está à nossa volta querendo nos derrubar, porque maior é o Deus que intercede a nosso favor. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos porque o Senhor é bom. Diga glória a Deus. Diga assim, o Senhor é bom. Eu creio na bondade do meu Deus. Eu creio na provisão do Senhor para a minha vida. Amém. Mais uma vez, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Guarde essa mensagem, essa palavra no seu coração. Que você venha viver debaixo dessa verdade em fé dia após dia. Desfrutando do melhor de Deus para a sua vida. Amém. Aleluia. Deus te abençoe grandemente. Amém.